Quem aqui precisa de uma mudança? Levanta a mão. Muito bom. É sempre importante buscarmos a mudança. É sempre importante você ter esse entendimento que a mudança ela faz parte do nosso crescimento. O irmão do teclado pode me ajudar. Deixa eu te falar algo. Olha só que interessante. Se eu ministrar sem você tocar, não é a mesma coisa. Então, hoje, Deus vai te usar de uma maneira poderosa para abençoar todos que estão acompanhando. Eu preciso da sua ajuda hoje. Deus abençoe a sua vida. Então, diante da mudança que a gente busca, uma coisa precisa ficar clara para vocês. A mudança, ela não gera transformação. Mas a transformação, ela gera mudança. Há duas semanas atrás, desculpa, o pastor Jairo estava ministrando e ele falou algo assim que mexeu muito comigo. Porque ele falou assim, a mudança, ela é externa e a transformação, ela é interna. E na hora que ele falou isso, para mim fez todo sentido. Porque foi isso que aconteceu na minha vida. Porque o que eu busco quando eu estou aqui ministrando, quando eu estou realizando meus treinamentos, palestras, não importa, ou quando eu estou com alguém em uma mentoria? Ser usado, ser um canal de bênção na vida daquela pessoa. Que eu possa ser apenas um instrumento, mas que gere nessa pessoa uma transformação. Mas até aquele domingo, eu não tinha clareza sobre isso. Era algo que eu buscava, mas se você me perguntasse, talvez eu não conseguiria expressar. E a partir daquele momento, o entendimento chegou e a clareza também. Por que a mudança ela é externa? Porque a mudança, você sempre busca, geralmente, por causa de uma pessoa. Então eu posso te garantir que 36 anos da minha vida, eu busquei mudança. Diante daquilo que eu ouvia, diante das críticas que eu recebia, diante do que as pessoas me falavam, diante daquilo que a Luciana me direcionava, com muito amor e carinho. Vocês sabem como a mulher nos direciona, com aquela paciência, com aquela tranquilidade. E eu sempre buscava uma mudança. Olha só que interessante. Então, muitas vezes, diante de uma conversa mais acalorada, de uma discussão, eu e ela falava assim que eu precisava melhorar em algumas coisas. E aí eu ficava chateado. Aí eu falava assim, só de raiva eu vou mudar. Só de raiva. Quero ver o que ela vai falar. E aí eu começava, me concentrava. Olha só que interessante, quando você busca mudança, a primeira coisa que você espera é que as pessoas reconheçam que você está mudando. E aí, eu começava a trabalhar essa mudança em mim. Era só questão de tempo, de acordo com a minha expectativa. Se ela não percebesse, sabe o que eu falava? Aí, tá vendo? A gente muda, mas a pessoa não percebe. Cadê que ela elogia? Cadê que agora ela vem falar alguma coisa? Agora ela vai fazer o quê? Vai arrumar outro problema. Porque era isso que eu buscava. Eu queria apenas uma mudança. O problema é o seguinte, quando você busca uma mudança, geralmente essa mudança ela tem relação com uma pessoa, e se essa pessoa não perceber que você está buscando a mudança, e geralmente não percebe, o que você faz? Você volta a fazer as coisas que você fazia antes. Por quê? Porque a mudança ela é externa. E talvez seja isso que está acontecendo na sua vida. Eu falo porque 36 anos da minha vida foi isso que aconteceu. Eu sempre buscava mudar, eu sempre buscava essa mudança, mas eu mudava por um período e depois eu voltava a fazer coisas como antigamente. Até que um dia, nós resolvemos visitar a AD Alpha. E nesse dia nós tivemos uma experiência diferente. Porque quando eu cheguei no culto,
eu fui impactado. Eu vi a Kátia ali sentada, e eu lembro desse culto, quando ela estava lá em cima louvando. Eu lembro que quando apagou a luz, eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Porque até então eu nunca tinha ido numa igreja que apagava a luz, que tocava. De repente começou a sair fumaça, eu falei, isso não é um culto, isso é um show. Para mim era novo. E de repente eu comecei a sentir algo, quando o louvor começou, e aí eu comecei a chorar, e eu não sabia porque eu estava chorando. Porque nesse dia eu não buscava uma mudança, eu estava bem, estava tudo em ordem. Mas eu comecei a chorar, por causa da presença do Espírito Santo. E aí a pastora sobe, louva, dá um testemunho, o pastor sobe, eu fico impactado, e durante aquele culto, Deus falou muito comigo, eu chorei muito. E a partir daquele dia, eu comecei a sentir algo que até então eu nunca tinha sentido. Mas eu posso te garantir que a partir daquele dia, começa uma transformação na vida do Cleito, e não mais uma mudança. Por causa da experiência que eu tive ali com o Espírito Santo, porque realmente eu passei a conhecer quem era Jesus. Até então eu só ouvia falar. Eu não sabia realmente quem ele era. E se você busca uma mudança na sua vida, talvez seja por isso que as coisas não estão acontecendo como você imaginava. Ou até mesmo, as promessas ainda não se cumpriram na sua vida. Porque você está buscando uma mudança. Só que Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o nosso futuro. Ele sabe que ainda não é o momento de te entregar aquilo. Ele sabe que você ainda não está preparado para receber aquilo. Então hoje eu preciso que você saia daqui com esse entendimento, a diferença da mudança e da transformação. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Todos acharam? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Olha só que interessante. Para você se tornar nova criação, como a Bíblia fala, é através de uma mudança ou através de uma transformação? É através de uma mudança ou através de uma transformação? É através de uma transformação. Repare que mudança, tudo que é mudança, realmente é externo. Você consegue ver. Então, exemplo, você muda de roupa. Você quer trocar os móveis da sua casa. Você mudou os móveis da sua casa. Agora, se você, dependendo do que você fizer na sua casa, se você mudou os cômodos, derrubou a parede, levantou, e chega alguém, a pessoa fala assim, nossa, que transformação você fez aqui. Ela não fala que você mudou, porque o impacto é grande. Assim como pessoas que você conhece, que você fala assim, você está diferente. O que está acontecendo? E Cleito, qual é a diferença, então, entre mudança e transformação para a nossa vida? A transformação é uma decisão que você toma, ela é interna, eu decidi. Então, reparem, durante 36 anos da minha vida, eu busco mudar, para poder mostrar para a Luciana que eu também consigo. Ou eu busco mudar porque eu recebi uma crítica e eu vou mostrar para essa pessoa que eu não sou assim. Ou eu busco mudar porque alguém não acreditou que eu era capaz de fazer aquilo. Eu vou mudar para mostrar que eu sou. Momentâneo. A transformação, ela chega na minha vida quando eu decidi. O que eu decidi? Eu decidi fazer o que é certo, independente se tem alguém olhando. Eu decido fazer o que é correto, independente se alguém vai prestar atenção, se alguém vai olhar, se alguém vai perceber. E essa decisão, ela é em que momento? Quando eu estou sozinho. Porque quando eu estou sozinho, eu revelo quem eu sou. Aqui, na frente de vocês, é tranquilo. Quando eu estou sozinho, com o celular na mão, é que é o perigo. Porque nesse momento não tem ninguém olhando. E nesse momento,
Realmente eu mostro quem eu sou. O problema é que a gente sempre acha que não tem ninguém olhando. Mas o Espírito Santo, Deus, sabe o que você está fazendo. Se preocupe com o que você faz quando você está sozinho. Porque esse momento fala muito a seu respeito. E se você quer saber se você está no caminho de mudança ou transformação, esse momento ele deixa claro para você. Então eu decidi que eu queria fazer o que era certo. Eu só não sabia que isso geraria uma transformação no Cleiton. Mas foi uma decisão, e é isso que você precisa entender. Na vida você precisa decidir, tomar a decisão. Talvez hoje a sua vida ela não esteja como você gostaria. Se eu perguntar para você, você vai falar assim, Cleiton, olha, minha vida não está ruim. Glória a Deus por isso. Mas dá para melhorar. Dá para fazer um pouquinho diferente. Ó, isso aqui poderia ser assim, isso aqui poderia ser assim. A pergunta é, o porquê isso não melhorou, por que isso não mudou? O que está faltando? Talvez seja isso, porque você apenas mudou, você não se transformou. Cleiton, é possível alguém conhecer Jesus e não ser transformado? Vocês acham que é possível? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque olha só, quanto tempo mais ou menos Pedro andou com Jesus? Quase 3 anos. Será que Pedro realmente teve uma transformação ou ele teve uma mudança? A gente consegue avaliar. Em cima de algumas coisas que eu anotei aqui, eu queria que você refletisse um pouco se alguma delas está fazendo parte da sua vida. Porque hoje você vai sair daqui com a clareza. E você vai sair daqui com a sua mente transformada. Você vai sair daqui com o entendimento que você precisa para que você realmente tenha essa transformação e a consequência da sua transformação é a mudança que você precisa, é a mudança que você busca. É a mudança que Deus preparou para você. Mas olha só, eu quero falar algumas características de pessoas que na realidade apenas mudaram, não se transformaram. Primeiro ponto, uma pessoa que ela só mudou, ela continua sendo interesseira. Ela continua querendo saber o que eu ganho com isso. Inclusive a mudança começa aí. Espera aí, mas o que eu ganho se eu mudar? O que vai mudar na minha vida? Por exemplo, se eu começar a ir com você lá na The Alpha, o que pode acontecer? Se eu começar a ir na igreja? É uma pessoa interesseira, sim ou não? Sim. Ela está errada? Não sei. Mas existe aí uma preocupação. Olha só que interessante. Vamos falar de Pedro. Pedro era interesseiro, gente? Sim ou não? Não sei, Cleiton. Agora você me deixou em dúvida. Eu acho que não. Mas olha só que interessante. Vamos falar de Pedro. Mateus 19, versículo 27. Não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Mas para quem quiser acompanhar. Mateus 19, versículo 27. Jesus lhe disse... Desculpa. Primeiro, versículo 27. Mateus 19, versículo 27. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Pedro está falando para Jesus aqui o seguinte: a gente deixou tudo para te seguir, e o que vai ser da gente? A gente pode trazer aqui essa pergunta de Pedro, ele tinha um interesse na resposta de Jesus, sim ou não? Porque o que Pedro está fazendo? Pedro simplesmente já caminhando com Jesus, já conhecendo Jesus, já sabendo quem ele era, até porque foi aí onde ele decidiu seguir o mestre. Ele chega para Jesus e fala: tá, beleza, tá tudo em ordem, a gente está te seguindo, ó, a gente abandonou tudo. Mas e aí, o que vai ser da gente? Porque, vamos trazer para a lógica, um raciocínio lógico. Se você está caminhando com Jesus, se você tem a oportunidade de encontrar com Ele, você caminha com Ele, você vê tudo aquilo que Ele faz, você vai se preocupar com o que vai ser de você? Sim ou não? Não. Eu já estou com o Mestre. Eu estou com o Messias. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer, porque estar ao lado dEle é garantia que está tudo certo. Ou não foi isso que aconteceu com a sua vida? Desde que Jesus chegou na sua vida, o que aconteceu? Mudou, transformou.
Desde que Jesus entrou na minha vida, Cleito, eu tenho outro padrão de vida. Mas Pedro estava preocupado. E Jesus lhe responde: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus poderia chegar para Pedro e falar assim: Pedro, não se preocupa com isso aí não. Continua fazendo a sua parte. Poderia fazer isso? Poderia. Mas Jesus não fez. Ele direcionou. Ele explicou. Agora, olha só que interessante. Um outro comportamento de pessoas que só mudaram, que não se transformaram. Controladoras. A pessoa que muda, se ela é controladora, ela continua. Porque ela apenas mudou, ela não se libertou daquilo. Quem está no comando da sua vida? Quem está no comando da sua vida? Quem está no comando da sua vida? Se Jesus está no comando da sua vida, você está preocupado com o quê? Por que você quer comandar? Por que você quer controlar? Ué, mas você não teve encontro com Ele? Você não acabou de falar que Ele está no comando da sua vida? Que é Ele quem te direciona? E está preocupado com o quê? Porque se realmente você se transformou, você não vai se preocupar mais com isso. Simplesmente as coisas vão acontecer. Ele está no comando. Vai ser tudo do jeito dele. O problema é que no dia a dia a gente esquece. E apesar da oração ser: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, esteja no comando da minha vida, tem momentos que você quer fazer do seu jeito. E toda vez que você coloca a mão e quer fazer do seu jeito, as coisas não saem como realmente deveriam. Sim ou não? Pode ver, você quer fazer do seu jeito, você planejou, vai ser assim, assim. E sabe o que é interessante? Quando a gente quer fazer do nosso jeito, você coloca Deus no seu planejamento. Você fala: não, já estou vendo. Vai acontecer isso, aí Deus vai tocar no coração do irmão. O irmão vai me ligar, vai me abençoar, e vai acontecer assim, assim, assim. Você já coloca Deus no seu plano. Você vê que até Deus você quer comandar. Então, o Senhor é assim, ó, toca no coração do irmão, o irmão vai me abençoar e vai dar tudo certo. Todo mundo vai ficar feliz, porque depois eu vou glorificar o nome do Senhor. Isso acontece sim ou não? Acontece. Olha o nível que nós chegamos de controle, a ponto de querer controlar Deus. Se você quer controlar Deus na sua vida, imagine com as pessoas que estão do seu lado. Imagine quando você chega para alguém e fala assim: ó, você precisa fazer tal coisa. Não vai fazer não? Tá bom. Depois você vai ver o resultado. Depois não fala que eu não avisei. Não quer ir para a igreja, né, irmão? Fica tranquilo. Você nem sabe o que está acontecendo na vida do irmão, mas você está falando. Por quê? Pela necessidade de querer ter o controle sobre as coisas. Olha só que interessante, olha aqui que Pedro faz. Mateus 16, 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Olha o nível de Pedro. Começou a repreender Jesus. Não, Senhor, isso nunca vai acontecer. Aí na sequência, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Olha o que Jesus teve que falar para Pedro. E aqui a gente está falando de alguém que caminhava com Jesus, a ponto de Jesus chamar ele de Satanás, chamar ele de pedra de tropeço, simplesmente porque ele quis controlar algo que não está na alçada dele. Ele quis falar para Jesus algo que: olha, peraí Pedro, só um minutinho, calma, não é assim. E sem a gente perceber, é isso que acontece na nossa vida. A gente fala que tivemos um encontro com Jesus, que a nossa vida agora é outra, mas alguns hábitos continuam te acompanhando. Por isso que você está sempre com o mesmo discurso: não, mas eu estou mudando, eu estou melhorando, eu estou evoluindo. O problema é que algumas coisas continuam te acompanhando e você precisa se libertar disso. Porque isso interfere diretamente no seu comportamento, que vai interferir nas suas decisões, que vai interferir diante daquilo que Deus precisa te entregar.
Então, uma sugestão, deixe ele no comando. Apenas obedeça. Quantas vezes você ouviu essa palavra nos últimos dias? Apenas obedeça. Quantas pessoas Deus usou para falar para você? Apenas obedeça. Qual é a parte que você não entendeu que você tem que obedecer? Porque não vai dar para você falar assim, eu não sabia. Como não sabia? Deus usou 10 irmãos para falar para você, apenas obedeça. Mas não é, Cleito. É que a situação está difícil. Apenas obedeça. Mas é que eu não sei como fazer. Apenas obedeça. Deus está sendo muito claro com você. E se não foi claro até aqui, hoje está ficando claro para você. Apenas obedeça. Porque quando você obedecer o que Ele está te pedindo, Ele libera o que você precisa. Mas enquanto você quer fazer do seu jeito, Ele não pode liberar. Eu já falei isso aqui para vocês. Eu vou repetir. E ver se você guarda agora isso aqui que eu vou te falar. Eu morava em Carapicuíba. Comecei a receber palavra. Deus vai te trazer para Alphaville. Irmão, na hora dava um arrepio. Mas era aquele glória a Deus, aquele amém assim, o amém, Senhor. É de Deus. Morava em Carapicuíba. Deus vai me trazer para Alphaville. É de Deus. Aí Deus usou um irmão. Depois Deus usou outro irmão. E Deus foi usando irmão. E assim, quando eu recebi a palavra, você precisa ver a alegria. Aí, Luciana, dava aquele cutucão aí, tá vendo? Morar em Alphaville, hein? Deus falou. Tá bom. Vai chegando a hora de tomar a decisão. E nós éramos novo convertidos, dávamos um pouquinho mais de trabalho. Começamos uma campanha, 7 semanas de oração para Deus confirmar. 7 semanas orando em família. 7 semanas de oração e Deus confirmando. E a gente ali orando e Deus confirmando. Quando chega a hora de tomar a decisão, aí agora eu começo a negociar com Deus. Porque agora eu chego e falo assim, tá bom, Senhor, o Senhor já falou, eu já recebi, eu acredito, tomei posse, eu preciso dos recursos. O problema é que os recursos não vinham. Aí, peraí, se o recurso não vem, não tem como eu ir. Porque se eu mal estou pagando minhas contas aqui onde eu estou, como que eu vou para um lugar mais caro? Se aqui onde eu estou, que eu moro no meu apartamento quitado, como que eu vou alugar um apartamento em outro lugar? Aí eu começo a falar assim, aí não faz sentido. Aí não é de Deus isso aí. Deus não vai me dar uma palavra para fazer dívida. Não, você começa a negociar. E nós somos especialistas em ter argumentos nessa hora, pode ver. A gente começa a contar uma história assim, que você olha e fala, caramba, de onde você tirou isso? É verdade. Não, você acha que Deus ia me tirar daqui para eu fazer dívida em outro lugar? Isso não é de Deus, não. E Deus está falando, você vai para Alphaville. Até que, depois de muita confirmação, nós decidimos. Quando nós decidimos no nosso coração, quando eu e a Luciana falaram, nós vamos para lá, teve que acontecer uma coisa antes. Porque assim, ó, Deus está falando, você não está entendendo, Ele está falando, você não está entendendo, aí Ele tem que te dar um empurrãozinho, uma coisinha de leve, assim, só um. O problema é que essa coisinha de leve dói no coração, porque Ele toca justamente naquilo que você não gostaria que Ele tocasse. Todos os dias eu levo meu filho para a escola, um determinado dia eu falei, filho, estou cansado, amanhã você vai de ônibus. Ok, morava ainda em Carapicuíba. Passou 20 minutos que ele saiu, o celular toca. Ele chorando. Luciana atendeu. Ele falou assim, mãe, eu fui assaltado. Eu estou aqui em Carapicuíba, peguei um celular emprestado, vem me buscar. Naquela hora, eu lembro que eu levantei assim já desesperado. E uma mistura de sentimentos, mas na hora eu entendi. Eu preciso obedecer. Eu não precisava estar passando por isso. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas ali eu entendi que, olha, Deus está falando. Ele precisa que você faça isso. Porque existe um propósito por trás disso. Existem bênçãos que Ele precisa liberar sobre a sua vida, mas primeiro você precisa o quê? Obedecer. Então, depois desse susto, rapidinho, tomamos a decisão. Quando a gente toma a decisão de vir, antes de chegar, Ele libera os recursos.
Então, se falar para você assim, você fez dívida? Não, porque antes de chegar, eu recebo propostas, eu recebo um aumento salarial. Mas quando que isso aconteceu? Depois que a decisão foi tomada. Onde? No meu coração. E é isso que você não entende. Enquanto você está aqui, ele não pode liberar. Por quê? A gente vai ficar na zona de conforto. Na situação que você está, você já fica muito tempo na zona de conforto, imagine se ele melhora um pouquinho. Aí que você não sai mesmo. Cleito, está difícil, mas eu sou forte, eu aguento. Eu gosto da zona de conforto. A zona de conforto não é ruim, não. A zona de conforto, você sabe o que acontece, você não é surpreendido, você já sabe os prós e os contras. É aquela coisa, está ruim, mas está bom. Pode melhorar, mas não está ruim. Você sempre tem um discurso. Por quê? Você gosta da zona de conforto. Existem momentos que Deus precisa tirar você dessa zona de conforto. Mas Ele vai tirar por obediência. Se não for por obediência, fique tranquilo. Aí Ele vai fazer do jeito dele. E o jeito dele dói. Por que Deus quer tirar você da zona de conforto? Porque não tem só a ver com você, com a sua vida. Na realidade, você é um instrumento que vai ser usado para abençoar outras vidas. Você é um canal de bênção na vida de outras pessoas. E essas pessoas você ainda nem conhece. Quando você obedecer Ele, Ele vai conectar você a essas pessoas. Depois que você obedecer. Então isso aqui precisa ficar claro para você. Terceiro ponto, incoerência. Quando você só muda e não se transforma, você ainda continua sendo uma pessoa incoerente. O que é incoerente? Aquilo que você fala não é aquilo que você pratica. O seu discurso é muito bonito, mas a prática é diferente. Fala que é uma maravilha, precisa ver. Mas na prática, quando tem oportunidade, não consegue realmente colocar em prática. Vamos ver o que Pedro fez? Olha só. A incoerência de Pedro. Mateus 26, versículo 33, diz assim. Pedro respondeu, Pedro falando para Jesus. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Existe uma incoerência aqui na palavra de Pedro, porque Pedro falou algo para Jesus, que depois a gente sabe que não foi isso que aconteceu, sim ou não? E mesmo Jesus alertando ele não ouviu, ele insistiu. Quantas coisas você fala no seu dia a dia, que dentro você sabe, eu não vou fazer. Sabe aquela coisa que você encontra o irmão e fala, irmão, a gente tem que tomar um café. Eu sei que vocês não fazem isso, mas por aí tem gente que faz. Tem que tomar um café. Esse café ele nunca sai. Tem uns 3, 4 anos, você está falando, tem que tomar um café. Deixa eu ir desse lado aqui, que é para já mandar em direta para os irmãos. O irmão chega e fala assim, ó, a gente tem que sair para jantar. Mas esse jantar ele nunca sai. Ah, vamos marcar. E o outro ainda confirma, vamos marcar. Está na correria, né? Aí fica aquela conversa. Você sabe que não vai acontecer. Dentro de você. Eu sei que aqui não tem isso, mas por aí tem gente que fala assim, irmão, vai lá em casa. Vou, mas nunca deu endereço. Toda vez que encontro, falo, irmão, você precisa ir lá em casa, você precisa ver o que Deus fez. Aí o irmão, eu vou quando? Então, vamos marcar. Não, vamos marcar agora não, agora está corrido, mas fica tranquilo, a gente vai marcar. Pode ser semana que vem? Pode, mas não manda endereço. Não ri não, para não se entregar, gente. Quando é assim, você disfarça. Isso é incoerência. A gente ri, mas não é muito diferente do que Pedro fez aqui. Porque Pedro falou, não, eu vou morrer. Não tem essa não, fica tranquilo, eu morro por ti. Porque Pedro não imaginava o que ia acontecer e não prestou atenção no que Jesus falou. E aqui fica o alerta, que tem momentos que Jesus está falando com você e você não está prestando atenção na profundidade do que Ele está falando. Você está no culto, a hora que o pastor começa a falar algo, você já, amém. Você não prestou nem atenção na profundidade do que foi falado. Você só levantou a mão, eu tomei posse. Mas espera aí, o que Deus está falando para você? Às vezes é um detalhe, é uma vírgula, que você não prestou atenção, por isso que você não colocou em prática ainda. Esteja atento
ao que Deus está falando. Quarto ponto, a pessoa que só muda, que não se transforma, ela age por impulso. É impulsiva. Teve uma ideia, sai executando. As pessoas querem direcionar, ela não escuta. Ela acha que ela tem razão. Não tem controle emocional. Mesmo ela sabendo a importância de gerir as emoções, ela continua fazendo por impulso. Quando Pedro corta a orelha do soldado, ele agiu por impulso, sim ou não? Sim ou não? Mas há quanto tempo Pedro já caminhava com Jesus e ainda assim cortava a orelha das pessoas? Você acha que Pedro queria acertar a orelha do soldado? Ele deve ter mirado na cabeça, irmão. Errou e pegou a orelha. Não, por impulso. Na hora ali. Não, Cleito, Pedro era um especialista com a espada, então ele quis só tirar uma lasquinha. Não foi. Na hora, ele simplesmente sacou, pegou a espada e fez. O que Jesus, novamente Jesus chega para Pedro. Pedro, calma. Relaxa. Jesus poderia até falar, parece que você não aprendeu. Até hoje, agindo por impulso. Quer viver pela espada? Quem vive pela espada vai morrer pela espada. Poxa, quanto tempo eu estou com você? Quantas vezes eu já falei com você? Jesus poderia ter feito isso. Por quê? Porque até então, Pedro provavelmente está buscando uma mudança. E é isso que acontece com a gente. Todos os domingos a gente está na igreja. Quarta-feira, domingo, vem a palavra, Deus confirma, Deus cobra, e você já sabe, mas você está só buscando a mudança. E por isso que você continua com velhos hábitos. E o quinto ponto que eu anotei aqui é para alguns, mentira. Quando você só muda e não transforma, você continua mentindo. A mentira continua te acompanhando. Porque a mentira depende do nível que você olha. Porque tem coisa que você fala, não, Cleito, eu não menti, eu omiti. Não importa qual é a história que você contou para você. O problema é que toda vez que você mente, você se torna filho. Filho de quem? Você já sabe. O problema é quando você mente e não percebe. Porque eu poderia falar para você, olha, na incoerência de Pedro, ele mentiu, porque ele falou que ele morreria por Jesus. E na primeira oportunidade que perguntaram, mas peraí, você andava com eles. O que Pedro fez? Não conheço. Não sou eu. Pedro mentiu, sim ou não? Pedro mentiu, sim ou não, gente? Peraí, você está querendo me dizer que uma pessoa que andou quase 3 anos com Jesus, ela ainda mentia? Aí você pode querer defender Pedro, você vai falar assim, não, Cleito, mas espera aí, olha a situação, ele ficou com medo. Exatamente é isso. Quando você busca a mudança, você não consegue realmente fazer o que é certo. Então, na primeira pressão emocional que você sofre, você volta a fazer coisas como antigamente. Então quer dizer, porque o medo chegou, está tudo bem porque ele mentiu? É isso? Claro que não. Então quer dizer que porque você está com medo, você pode mentir, está tudo certo? Não, não está certo. Porque quando você mente, você acaba dando brecha. Você vai dar legalidade para o inimigo agir na sua vida. E talvez até hoje você nunca tinha reparado que Pedro, andando tanto tempo com Jesus, ainda mentia. E a Bíblia fala que, na terceira vez que ele mentiu, um pouco espaço de tempo, Jesus olha para ele. E ele lembra o que Jesus tinha falado. Lembra que eu falei para vocês, Deus está falando, você não está prestando atenção. E a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. O que será que é esse chorou amargamente? O quanto será que doeu para Pedro cair a ficha que, peraí, eu andei com ele e eu neguei. Eu menti porque eu tive medo, fui covarde. Pedro, que era tão valente, que quis sacar a espada para arrancar a orelha do soldado, ele arrancou, agora ficou com medo e mentiu, e negou. Falou que não conhecia.
Então eu acho que é importante que essa noite você reflita diante dos atos que você anda tendo no seu dia a dia, do comportamento que você tem. Porque apesar de você conhecer a palavra há tanto tempo, e de você conhecer Jesus há tanto tempo, você só mudou, você não se transformou. E você vai sair daqui dessa noite diferente. Porque tudo isso que vem acontecendo na sua vida, que na realidade é distração, que você não tinha percebido, essa noite vai cair por terra aqui, em nome de Jesus. Você vai sair daqui com a mentalidade transformada. Cleito, o que eu preciso fazer para realmente me transformar? Para transformar a minha vida? Eu te trouxe o exemplo de Pedro, que teve mudança. Quando a gente fala de transformação, a gente pode falar de quem? De quem? O apóstolo Paulo. E talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 2, ele fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha a palavra transformação aparecendo aqui através do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, sim, ele teve uma transformação na vida dele. De repente, eles estão caminhando, tem uma experiência com Jesus. Jesus questiona ele: por que me persegues? E ele fica cego. E o impacto é muito grande na vida dele. Então, diante de um encontro que ele teve com Jesus, ele realmente teve um impacto, a ponto de ficar cego. E depois ter que sair com a ajuda dos soldados para direcionar ele, porque ele não estava enxergando. E aqui começa a transformação na vida do apóstolo Paulo. Porque quando a gente fala de transformação, eu quero compartilhar com vocês 5 pontos aqui. Primeira coisa para você saber se você realmente está tendo uma vida transformada ou não, se a transformação chegou na sua vida ou não. A visão da vida, ela muda. A maneira como você olha para as coisas, ela muda. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 9, versículo 18. Eu quero mostrar algo para você. Porque depois que o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus, fica cego, volta a enxergar, olha só o que acontece. Aqui, o apóstolo Paulo realmente foi transformado. Atos 9, versículo 18 diz assim: imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Olha que interessante, a Bíblia está falando que as escamas caíram. A visão dele muda, o entendimento dele muda, a vida dele é transformada. Primeira coisa, ele foi batizado. Por que você ainda não se batizou? Qual é o entendimento que ainda falta para você? Porque a Bíblia fala, quando realmente ele volta, ele é batizado. Então a primeira coisa que muda, a visão dele, a maneira como ele enxerga a vida, o entendimento chega na vida dele. O que está faltando para você tomar a decisão? Cleito já frequenta a igreja, já aceitou Jesus? Não, então, ainda não. É porque eu não sei, eu acho que o negócio de aceitar Jesus é, como que é? Aí a gente vai ter que ir para a igreja, como que é? Não, não, não. É você ter o entendimento de que, a partir daquele momento, você declara que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Na sequência, batismo. Sua visão mudou, porque você teve a sua vida transformada. Olha só, outra coisa importante você entender, o entendimento chega. Por quê? Quando fala que ele foi batizado, ele se batizou porque ele teve o entendimento. Então não foi só a visão dele que mudou sobre as coisas, sobre a maneira como ele enxergava as coisas. Ele perseguia Jesus até aquele momento. E agora o entendimento chega. Primeira decisão, batismo. Pode ver, quando o entendimento chegou na sua vida, o que você fez? Você desceu as águas. E para quem já desceu as águas, você sabe o quanto esse momento é forte na nossa vida. O quanto essa decisão ela foi importante. Até hoje você lembra dos detalhes.
o quanto esse dia ficou marcado na sua vida. O quanto você se alegra quando alguém chega para você e fala assim, eu vou me batizar. Se tem uma coisa que eu fico feliz é quando alguém fala isso para mim. Eu falo, glória a Deus, o entendimento chegou na sua vida. Melhor decisão que você poderia tomar. Então, quando você realmente tem a sua vida transformada, as coisas começam a acontecer. A visão, o entendimento chega. Terceiro ponto. Você começa a andar no meio de pessoas certas. Você já não aceita mais andar com qualquer um. Quando você realmente tem uma vida transformada, você não aceita qualquer pessoa do seu lado. Você não quer ser visto com qualquer um. Você não frequenta qualquer ambiente. Você se preocupa com isso. E repare que tem algo interessante. Eu lembro que dentro do meu processo de conversão, quando realmente eu decidi, algumas pessoas começaram a se afastar. Não fui eu que tirei. Elas, só em olharem para mim e perceberem algo diferente, elas começaram a se afastar. E algo mais interessante ainda aconteceu depois. Outras começaram a se aproximar. Porque o novo só chega depois que o velho vai embora. E aí o que você faz? O velho está indo embora. Você vai lá e gruda. Aí você fala assim, não vai, fica comigo. Você não deixa ir. Porque, olha só, Atos 9:19 agora. E depois de comer, recuperou as forças, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então, olha só, depois que o apóstolo Paulo tem sua vida transformada, agora ele passa vários dias com os discípulos. Eu imagino como que ele deveria estar nesse momento. Porque ele estava com os discípulos andaram com Jesus. E acho que ele queria saber os detalhes, como que é? Mas como que ele falava? Como que foi que ele fez esse milagre? Você imagina a sede que ele deveria estar, porque a transformação ela faz isso, você fica com sede daquilo. E aqui ele não está preocupado se tem alguém olhando, se ele realmente se transformou ou não. Ele decidiu, ele teve um impacto. Então agora os ambientes que ele frequenta são outros. Ele se preocupa com isso. E é isso que você precisa entender. Porque se você ainda frequenta ambientes que você sabe que você não deveria estar frequentando, tem algo aí que você precisa pensar. Não, Cleita, é que eu estou querendo evangelizar. Primeira coisa, Deus pediu para você ir lá? Deus falou com você de maneira clara? Ou você, não, eu vou lá evangelizar. Cuidado. Você está tão fortalecido assim? Você tem certeza do que você está fazendo? Ou você, sem perceber, você já está sofrendo influência desse ambiente na sua vida e não percebeu? O pastor Jário falar o que eu acho muito interessante. O pecado ele não acontece, ele é construído. Então, cuidado com alguns ambientes que você frequenta, porque pode ter já começado a construção de algo ruim na sua vida e você não percebeu. Cuidado com alguns grupos de WhatsApp que você tem acesso, que você está inserido, porque o que está chegando ali não está edificando a sua vida. E uma pessoa que realmente ela é transformada, ela não aceita mais isso. Agora, uma pessoa que só mudou, não tem problema. Não, eu estou lá, mas eu não fico vendo os vídeos. Eu estou lá, mas eu não fico olhando as fotos. Eu estou naquele ambiente lá de fofoca, mas eu não quero saber da vida das pessoas. Você não vê eu falando da vida de ninguém. Ué, se você não gosta de falar da vida de ninguém, por que você quer ouvir? Está fazendo o que lá? Porque quando você realmente tem sua vida transformada, você não aceita mais isso. Porque lembra que eu falei? Você tomou a decisão de fazer o que é certo, independente se tem alguém olhando. E existe uma diferença aqui que você precisa entender. Quarto ponto. Você literalmente começa a fazer o que é certo e não mais o que você gosta. Enquanto você só muda, você continua fazendo o que você gosta. Quando você realmente se transforma, você só faz o que é certo. Olha só, versículo 20, Atos 9. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ele já saiu pregando. Ele não ficou com medo.
Por quê? Porque literalmente ele teve a sua vida transformada. Então, ele muda a sua mentalidade, ele começa a andar com pessoas que vão edificar a sua vida, e ele já começa a pregar: Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a diferença de quem tem uma vida transformada. Pode ver, a postura muda, a decisão é outra pessoa. Não tem como você, quando você realmente se transforma, as pessoas não olharem para você e falar assim: você está diferente. Aí você escuta assim, ó, você mudou. A transformação gerou essa mudança. Por isso que no início eu falei, o contrário não acontece. Você não muda para ser transformado, você é transformado e a mudança acontece. Aí as pessoas reconhecem. As pessoas olham para você e não entendem o que aconteceu. Não te reconhecem diante daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Pode ver, quando a transformação começou na sua vida, quando você chegava no seu trabalho, as pessoas te olhavam. Você está diferente, não sei, está mais bonito, não sei, tem algo. Ela não sabe falar, porque é a presença que te acompanha. Quando você sai do culto, você sai cheio da presença. E por que você... toda vez que eu chego no culto, a minha oração: Senhor, que eu saia daqui cheio da Tua presença, cheio da Tua unção, para transbordar na vida daqueles que precisam. Quantas vezes você saiu do culto cheio da presença do Senhor, e no outro dia você transbordou na vida daqueles que não conhecem a palavra, mas através da sua vida conheceram a palavra? Porque você realmente teve uma vida transformada. Então isso precisa ficar claro para você essa noite. E o quinto ponto: quando você realmente tem uma vida transformada, você anda com a cabeça erguida, você anda tranquilo, você anda leve. É diferente de antes, que você andava preocupado: meu Deus, e se alguém descobre? Meu Deus, e se eu for acusado? Meu Deus, e se a pessoa ficar sabendo? E se descobrirem? Porque quando você muda, você ainda tem essa preocupação. E já pensou, se lá na igreja ficam sabendo que eu gritei com fulano? Meu Deus, e se meu pastor descobre que eu fui arrogante? Quando você tem uma vida transformada, isso não te preocupa mais. Você anda com a cabeça erguida, sua consciência está tranquila, você dorme, que é uma maravilha. Olha só que interessante. Atos 9, no versículo 28. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome de Jesus. A sua vida é outra, porque você realmente teve uma vida transformada. Porque você realmente decidiu que você quer ter uma vida com Jesus. Mas você quer ter uma vida da maneira correta. Para que as pessoas olhem para você e aprendam com você. Mas não por aquilo que você está falando, mas por aquilo que você está praticando. Você vai sair daqui essa noite com o entendimento do que realmente precisa ser feito no seu dia a dia. Mas você vai sair daqui hoje com a sua sensibilidade aguçada, para você poder observar os detalhes. Porque você está tão focado às vezes no seu problema, que na realidade não é um problema. É só porque você ainda não obedeceu o que Deus pediu, que você não está conseguindo perceber que tem pessoas ao seu lado que às vezes precisava de um abraço. Você saiu daqui cheio no domingo, e o que você precisava era só ter dado um abraço em alguém próximo na segunda-feira, para que a pessoa sentisse a presença que você carrega. Ou um conselho. Mas o problema é que você está focado no seu problema. E aí Deus fala com você e você não percebe. Como que eu sei que Deus fala com você? Repare se isso aqui já não aconteceu com você. Você está aqui preocupado em resolver um problema. Você não sabe o que fazer. Do nada chega uma pessoa e fala assim: você pode me ajudar? É que eu estou com um problema assim, assim, assim. Aí na hora você fala: cara, não é possível. Eu estou aqui fervendo a minha cabeça, eu não sei como eu vou resolver o meu problema, e Deus coloca uma pessoa para vir me pedir ajuda. Sendo que, na hora que eu orei, eu pedi para que Deus colocasse uma pessoa que viesse me ajudar. Ali você perde a oportunidade de semear na vida daquela pessoa. Você não queria resolver um problema? Resolva o problema da pessoa.
você vai semear na vida dela. Fique tranquilo, a colheita, alguém vai vir resolver o seu. Simples assim. Está com problema? Chegou alguém te pedindo ajuda? Ajude a pessoa. Semeie na vida dela. E quando você menos esperar, Deus vai mandar alguém para te ajudar. Porque você já teve pessoas que te ajudou. Você já teve pessoas que Deus usou para fazer coisas que você nem imaginava. O que você não percebeu, que aquilo foi apenas o fruto de uma semente que você plantou lá atrás. Porque um dia você já ajudou alguém. A situação está difícil? Você não sabe o que fazer? Comece a ajudar as pessoas. Seja um facilitador na vida das pessoas. Comece a fazer aquilo que você gostaria que acontecesse com você. Momentos financeiros, situação difícil, um monte de conta para pagar, não sei o que fazer. Vou semear. Várias vezes, financeiramente, uma situação difícil. Às vezes eu chego para a Luciana e falo assim: Luciana, Deus colocou no meu coração. Deus colocou o que no seu coração? Já vem. Eu senti de abençoar. Mas tem certeza? Foi Deus? Você sabe como é que está a nossa situação financeira. Foi Deus, Luciana. Mas, Cleito, por que ela questiona? Porque Deus falou comigo. E emocionalmente é comum ela me questionar. Porque justamente naquele dia, ela estava preocupada. Ela não sabia como pagar a conta. E de repente eu chego e falo: nós vamos semear. E de repente, alguém aparece e te abençoa. Ou você fecha o negócio, ou o recurso entra. Mas simplesmente porque foi a colheita daquilo que você plantou. O que você vem semeando no seu dia a dia? A transformação que você precisa não tem a ver com você somente. Tem a ver com a vida das pessoas. Se hoje eu estou aqui, e se de alguma maneira Deus me usou para falar com você, foi porque lá atrás eu decidi que eu precisava fazer o que é certo. E a minha vida realmente foi transformada. E se você me perguntar, Cleito, dos dois que você falou, você se identifica mais com quem? Com Pedro ou com o apóstolo Paulo? Porque Pedro só mudou. E o apóstolo Paulo transformou. E você acabou de falar que você teve sua vida transformada. Eu me identifico com Pedro. Porque por muitos anos eu queria mudar. Eu queria fazer aquilo para mostrar para as pessoas. Eu demorei para realmente, 36 anos, para realmente ter a transformação. Mas o que você talvez não prestou atenção, e eu finalizo aqui, é que Pedro também teve sua vida transformada. Porque, diante de tudo que Pedro fez, e Pedro nos ensina muito, Pedro nos ensina principalmente o que não deve ser feito, mas Pedro também teve sua vida transformada. Cleito, dentro do seu entendimento, que momento que Pedro tem sua vida transformada? Talvez o momento mais difícil para Pedro foi quando ele negou Jesus ali 3 vezes. Quando a Bíblia fala que ele chorou amargamente. Eu acredito que esse choro amargo deve ter doído muito para ele. Emocionalmente deve ter sido muito difícil. Eu fico imaginando Pedro, que não é muito diferente da gente, quando Jesus aparece. Quando Jesus ressuscita. Quando Jesus aparece diante de Pedro, como é que Pedro vai olhar para Jesus? Sendo que Pedro falou que não o conhecia. Mesmo Jesus tendo alertado ele: olha, você vai me negar antes que o galo cante. Emocionalmente é muito difícil. Alguém aqui já falou mal de alguém? Levanta a mão. Tem mais gente, pode levantar, gente. Eu já também falei, eu sei, eu conheço vocês. Você já viu como você fica quando você fala mal de alguém no impulso? Que você falou assim, fiquei com raiva, estava chateado, fulano passou, não falou comigo, ele está pensando que ele é estrela, de repente do nada a pessoa aparece na sua frente, você... oi. Estava falando de você agora. Homem de Deus, abençoado. Sim ou não? Não é difícil? Pode ver. Você imagina Pedro, quando Jesus aparece. E Jesus aparece para Pedro, na praia, com a fogueira acesa, com peixe na brasa. Tudo pronto, azeite, pão. Porque Jesus gosta de... Deixa eu dar uma apertada em Pedro aqui.
Mas Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? João 21:15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Disse Jesus. Não, desculpa. Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Esse ficou magoado. É a hora que Pedro responde de coração. Jesus está me perguntando a terceira vez. Eu neguei ele 3 vezes. Mas ele fica magoado e ele responde de coração: Senhor, tu sabes de todas as coisas. É aquele momento que você chega para Deus e fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Seja feita a tua vontade. E aqui começa a transformação de Pedro. Porque você não vai ver na Bíblia Pedro agindo por impulso. Pedro fazendo coisas que ele precisava ser repreendido. Olha só que interessante. A gente está falando de Pedro. Mas Pedro curou o paralítico Enéas. E todos que viram se converteram. Então, quando ele cura o paralítico, todos que viram se converteram. Pedro ressuscitou uma mulher. E muitos creram no Senhor depois que ele ressuscitou uma mulher. As pessoas, apenas pela sombra de Pedro, as pessoas queriam pelo menos que a sombra de Pedro passasse sobre elas para que elas fossem curadas. Olha o nível que Pedro chegou depois que ele se transformou. Mas o que é mais interessante, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 40. E eu encerro aqui. O mesmo Pedro que mentiu, o mesmo Pedro que era incoerente, o mesmo Pedro que não praticava aquilo que realmente deveria, o mesmo Pedro que andou com Jesus e não entendia o que realmente precisava ser feito, quando ele tem uma transformação, quando ele realmente se transforma, ele começa a cumprir o seu chamado, ele começa a cumprir o seu propósito, e Deus começa a usar ele de maneira sobrenatural. Porque Atos 2, versículo 40 diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha o que acontece depois que Pedro tem sua vida transformada. 3.000 pessoas se batizaram. Assim como você, se durante essa mensagem, você identificou que em alguns momentos você se comportou como Pedro, ou se caiu a sua ficha, Cleito, teve coisas que eu identifiquei que realmente não eram legais, você nem comentou, mas eu identifiquei porque o Espírito Santo me incomodou. Fique tranquilo. Porque como eu falei para você desde o início, você vai sair daqui com a sua mente transformada. Você vai sair daqui com o entendimento que você precisa. Você vai sair daqui hoje sabendo o que realmente precisa ser feito. Não para mostrar para ninguém, mas porque o Espírito Santo te trouxe a consciência. E a sua mente vai ser transformada a partir de hoje. E você vai ter a sua vida transformada a partir de hoje. Para que você possa ser usado diante de todas as promessas que Deus já falou para você. Diante de tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Diante de todas as bênçãos que Ele vai derramar, e que não vai abençoar só a sua vida, mas vai abençoar gerações da sua família. Hoje você vai sair daqui com esse entendimento, que se até então você não tinha se transformado, mas hoje você sabe o que precisa ser feito.
As pessoas, elas não vão entender. E elas não precisam entender. Mas você sabe. E você não vai mais se preocupar se alguém percebeu a sua mudança, se alguém está olhando para você. Porque você sabe que a partir de hoje, você sai daqui diferente. E a partir de hoje você vai fazer o que precisa ser feito. O que Deus está te direcionando. O que Deus está pedindo. A partir de hoje você sai daqui obediente. Você sai daqui com a clareza do que realmente precisa ser feito. Eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor.